E a Datacom desse provento de R$ 1,32 bruto ficou para trás, foi dia 23 de dezembro. Hoje, dia 26, é o pregão seguinte ao dia 23. E veja que as cotações da Petro no dia 23 estava na faixa dos R$ 36,80, R$ 36,90 e agora se encontra em R$ 35,77, mesmo com a alta de 0,38%. O que acontece é que depois da Datacom, é retirado do preço das ações o valor líquido do dividendo, que no caso fica aí na faixa de R$ 1,22. Então as ações hoje se encontram no patamar abaixo dos R$ 36. E se a gente for aqui para a nossa planilha gratuita de preço teto projetivo 2025, e o que fica interessante é que o dividend yield sobe, porque o preço das ações caíram, e todo esse dividendo por ação aqui de R$ 3,80 projetado para 2025 ainda vão ser pagos, e se você comprar nessas cotações abaixo dos R$ 36, você fica com esse dividend yield de 10,6%. E se a gente exigir 10% para comprar as ações PET-R4, o preço teto seria R$ 38,14. A margem de segurança seria de 6,5%. Isso porque a gente está projetando o fluxo de caixa livre fraco para 2025 de apenas 115 bilhões, sendo que a Petro tem entregado aí a cada trimestre na faixa dos 30 bi, então teria aí no mínimo 120 bilhões de reais, mas a gente gosta de colocar essas projeções para baixo para de repente ter surpresas positivas. E acontece outra coisa também, esse dividendo por ação de R$ 3,80 já é líquido de impostos. Observe que na célula eu multiplico por 0,95, porque a Petro paga algum JCP, então a gente está fazendo já uma estimativa líquida, retirando aí 5% para imposto de renda, e também não estamos considerando os dividendos extraordinários que a Petro pagou em 2023 e 2024. E outra coisa, pessoal, eu atualizei aqui o número de papéis da Petrobras, porque se você olhar na planilha de preço teto projetivo 2024, o número seria 13 bilhões e 44 milhões de papéis, e eu coloquei aqui, retirei os papéis que estão na tesouraria, na faixa de 155 milhões de ações, e aí ficou esse número atualizado de 12,8 bilhões de papéis da PET-R4 e PET-R3, né? Somando as ações dos dois tickers. Outra coisa que vale a pena destacar é que, com relação ao ano fiscal de 2024, a Petro ainda não pagou todos os dividendos. Teve aqui do primeiro trimestre, do segundo, do terceiro, teve também o dividendo extraordinário de R$ 1,55, e falta ainda o quarto trimestre de 2024, que provavelmente vai ter Datacom ali em abril de 2025, como foi ali no ano fiscal de 2023, né? Teve Datacom em abril de 2024, e a gente espera um dividendo na faixa de R$ 1, ou seja, se a gente pegar R$ 1 e dividir pelas cotações atuais de R$ 35,80, vai dar ali um dividend yield para o próximo dividendo da Petro de 2,8%. Certo, mas vamos tentar entender como ficam os dividendos da Petrobras para os próximos 5 anos. Perceba que esse documento aqui é o plano de negócios de 2025 a 2029, e a Petro faz referência aqui aos dividendos que ela pretende pagar nesse período de 45 a 55 bilhões de dólares. Está aqui também nessa coluna embaixo, e veja que dividendo extraordinário também tem uma projeção de 5 a 10 bilhões de dólares. E se a gente somar esses dois dividendos aqui para os próximos 5 anos, vamos colocar uma média aí, né? 50 bilhões para dividendos regulares e 7,5 para dividendos extraordinários, numa faixa de 57,5 bilhões de dólares, multiplicando pela cotação hoje que está lá em 6,16, algo desse gênero. Vamos aproximar para baixo aí, R$ 6 a cotação do dólar, daria 345 bilhões de reais em dividendos a ser distribuído nos próximos 5 anos. Na verdade, esse dividendo extraordinário que ela distribuiu de R$ 1,55, ela faz menção aqui nesse documento, ela coloca que inclui esse dividendo extraordinário nesses de 5 a 10 bilhões de dólares aqui. Então, a gente tem que retirar desse número uns 20 bilhões de reais, que foi o valor ali do montante do dividendo extraordinário, e ficaria na faixa de 325 bilhões de reais a serem distribuídos aí nos próximos 5 anos, dividindo pela quantidade de papéis de 12,8, quase 12,9 bilhões de ações,
vai dar R$ 25,21 por ação para os próximos 5 anos. Se a gente dividir pelas cotações atuais de R$ 35,80, seria um retorno só em dividendos, pessoal, para os próximos 5 anos de 70%. E por ano, quanto ficaria esse dividendo por ação? Dividindo 25 por 5 anos, daria R$ 5,00 de dividendo por ação para os próximos 5 anos. Claro que isso é uma média, né? A Petro, ela tem a tendência aí de aumentar a sua produção, aumentar suas vendas, aumentar os seus ganhos. Então, possivelmente, começaria com um valor mais baixo para o próximo ano. A gente está estimando aqui, por baixo, R$ 3,81, mas eu acredito que pode chegar próximo aí dos R$ 4,00 líquido de impostos de dividendos ordinários. E depois pode ir crescendo e chegar aí nesse valor acima até dos R$ 5,00 por ação para os anos aí próximos aí de 2028, 2029. Mas na média é isso aí, pessoal. Projeções da própria empresa, pegando um dólar de R$ 6,00, mais fraco do que o atual, que está na faixa aí de R$ 6,16, se não me engano. Está oscilando bastante também, né? Mas é isso, uma média bem interessante de dividendo por ação. Ficaria um dividend yield por ano aqui, se a gente pegar 5 e dividir pela cotação atual, R$ 35,80, aproximando ali, daria 14% de dividend yield por ano, o que representaria aí uns 70% de dividend yield no total. Claro que nem tudo são flores, a Petrobras é uma empresa controlada pelo governo federal, né? Tem sempre esse risco, então quem investe em Petro tem que estar disposto a correr esse risco da governança. E também tem essa questão que foi falado recentemente nessa reportagem, que a Petrobras pode perder sua autossuficiência em petróleo em 10 anos. Isso porque as reservas do pré-sal elas vão começar a declinar a partir de 2029 ou 2030, e aí lá para 2035 pode ser que a Petro ela não tenha mais essa produção robusta que apresenta atualmente. Isso pode ser contornado com a exploração da margem equatorial. Claro que tem que ter toda a questão ambiental envolvida e bem organizada ali para não ter riscos ambientais. Na verdade sempre terão, né? Mas para controlar esses riscos ambientais, e essa produção na margem equatorial pode fazer com que a autossuficiência da Petro seja aí prorrogada lá para frente, né? A gente tenha mais anos aí com a Petrobras autossuficiente em petróleo e, por consequência, o nosso país. Vale a pena destacar que a diretora ela defende essa exploração na margem equatorial, região que se estende do Rio Grande do Norte à Colômbia, e também cita aqui que a Petrobras já encontrou petróleo em áreas da margem equatorial no Rio Grande do Norte, no Ceará e na Colômbia, além de ter perfurado mais de 60 poços na região. E essa demora na liberação da licença tem gerado apreensão na Petro, que já investiu centenas de milhões de dólares na exploração da margem equatorial. Dos 7,9 bilhões previstos para investimentos em exploração, mais de 3 bilhões foram destinados aí à região. Então a Petro, ela, se não conseguir essas licenças ambientais, vai perder um bom dinheiro aí. Então é um risco que a gente está correndo ao investir na Petrobras. E se você gostou desse conteúdo do canal Dividendo Complementar, já deixa seu like e também se inscreve no canal para não perder nada. E veja que eu publiquei esse vídeo hoje sobre a Taesa, e para você ter acesso basta ser membro por apenas R$ 4,99. Você vai se tornar membro aqui do nosso canal Dividendo Complementar, ajudar no nosso projeto e ter acesso a vários benefícios e a outros vídeos também exclusivos para membros. E eu pretendo continuar fazendo esses vídeos. Eu me chamo Pedro, um grande abraço pessoal e até o próximo.